Então vamos lá, meninos. Agora a gente precisa confrontar obrigatoriedade e oportunidade ou conveniência. Então vamos raciocinar comigo aqui, olha só. Então você sempre ouviu dizer assim: o Ministério Público é regido pelo princípio da obrigatoriedade. Realmente, obrigatoriedade da ação penal pública significa dizer que, se presentes as condições da ação, o MP tem que oferecer denúncia. Então presta atenção, olha só. Se presentes as condições da ação. Então o Ministério Público ele não está obrigado a oferecer denúncia. Ele está obrigado a formar a opinio delicti, na forma que nós vimos na aula anterior. Então, ele recebe os autos de inquérito ou outras peças de informação, lembrando que o inquérito é dispensável. O MP não precisa de um inquérito para oferecer denúncia, ele precisa de peças de informação de onde ele possa extrair a justa causa, não é? Então, ele recebe os autos de inquérito ou outras peças de informação e ele tem entre 5 e 15 dias, 5 se o indiciado estiver preso, não é entre, 5 se o indiciado estiver preso, 15 se o indiciado estiver solto, para formar a opinio delicti, ok? E aí, veja só, o MP tem este prazo para definir se as condições da ação estão presentes ou estão ausentes. Se estiverem presentes, ele tem que oferecer denúncia. Se estiverem ausentes, ele também tem que se manifestar, ou requerendo o arquivamento, ou devolvendo os autos de inquérito à delegacia para dar continuidade à investigação. Beleza, entendemos isso. Mas, afinal de contas, o que significa ser oportuno ou conveniente na ação penal privada? Então, olha a diferença entre a ação penal pública e a ação penal privada. No caso da ação penal privada, lógico que para a vítima oferecer a queixa, as condições da ação têm que estar presentes, gente. A vítima não pode oferecer a queixa sem que esteja presente a justa causa. E se ela oferece, a queixa não pode ser recebida. E a gente tem que sustentar que houve ausência das condições da ação, ausência da justa causa. Então, para que a queixa seja regularmente oferecida, ou seja, com chance de recebimento, é preciso, igualmente, que as condições da ação estejam presentes. Não importa se é ação penal pública, se é ação penal privada, eu preciso das condições da ação, eu preciso da justa causa. A diferença é que a vítima, quando a hipótese é crime de ação penal privada, ela, ainda que presentes as condições da ação, oferece a queixa se quiser. Então, ela vai oferecer a queixa se quiser. Então, veja, a nossa vítima, num crime de ação penal privada, ela pode, presentes as condições da ação, deixar de oferecer a queixa porque ela tem medo do infrator? Pode. Ela pode deixar de oferecer a queixa porque ela não quer a publicidade do fato? Pode. Ela pode deixar de oferecer a queixa porque ela recebeu uma grana do infrator? Pode. Ela pode deixar de oferecer a queixa, sei lá por quê. Ela pode deixar de oferecer a queixa porque ela bem entende. O crime é de ação penal privada, a discricionariedade é dela. Não interessa a você por que ela deixou de oferecer a queixa. Entenderam? É diferente do que acontece na ação penal pública. Na ação penal pública só existe um motivo pelo qual o MP não vai oferecer denúncia. Que motivo é esse? A ausência das condições da ação, a ausência da justa causa. Ok? Agora, na ação penal privada, não interessa a ninguém o porquê da vítima não ter oferecido a queixa. E aí, nessa situação, vamos imaginar essa hipótese, porque nós temos uma tendência, né, de querer superproteger a vítima. É lógico, é natural, porque a gente se coloca no lugar dela. Então, olha essa situação aqui. Olha bem, se aparecesse na nossa prova isso. Ó, a vítima, num crime de ação penal privada, comparece à delegacia, requer a instauração do inquérito. Beleza, o inquérito foi instaurado, a requerimento da vítima, está rolando. A vítima, então, comparece à delegacia e diz que quer se retratar daquele requerimento, que quer renunciar ao direito de queixa. E aí ela renuncia ao direito de queixa. Gente, a renúncia ao direito de queixa acarreta extinção da punibilidade. E aí imagine que lá na frente a gente descubra que a vítima compareceu na delegacia para renunciar ao direito de queixa sob coação, foi coagida a fazer isso. Só que já foi declarada a extinção da punibilidade. Gente, não existe revisão criminal contra o réu.
Olha só, mas ela estava sob coação. Sim, mas ela podia ter chegado na delegacia e ter pedido ajuda ao delegado. Entenderam, não? E não, ela chegou lá e renunciou. A renúncia ao direito de queixa não interessa o motivo pelo qual ela aconteceu. No momento em que a vítima renunciou ao direito de queixa, essa renúncia ao direito de queixa acarreta extinção da punibilidade. E ela não vai poder voltar atrás. Entenderam? Ainda, mas atos sob coação são nulos. Sim, mas nesse caso, vigora na ação penal privada o princípio da oportunidade ou conveniência. É discricionário para a vítima. Entenderam? Então, ela não precisa, quando ela renuncia ao direito de queixa, ela não precisa declinar os motivos pelos quais está renunciando. Entenderam? Não importa. Então, o que você tem aqui? Você tem que essa é a grande diferença entre obrigatoriedade e oportunidade ou conveniência. Então, o que significa obrigatoriedade? Significa, presentes as condições da ação, o MP tem que oferecer denúncia. O que é oportunidade ou conveniência? Ainda que presentes as condições da ação, a vítima vai oferecer a queixa se ela quiser, e o motivo pelo qual ela não quer só interessa a ela. Aí vem a pergunta, mas Ana, isso não gera uma certa insegurança jurídica? Porque repara só a nossa situação, a vítima, ela quer ou não quer? Porque ela pode ter mudança de humor. Imagine, uma hora ela quer, não é humor, né, gente? Pressões psicológicas e tal, ela é a vítima de um crime. E aí, veja, pode ser que numa hora ela queira, na outra hora ela está na dúvida, na outra hora ela não quer, aí ela quer. Meu Deus, ela quer ou não quer? Isso gera insegurança jurídica. E aí, no momento em que essa insegurança jurídica não pode prevalecer, eu tenho que estipular um prazo máximo para que a vítima tome essa decisão. Então, olha, vítima, o legislador disse, esse crime de ação penal privada, este crime somente se processa mediante queixa, ok? Aí, o legislador deixou ao critério da vítima se vai oferecer a queixa ou não, mas chegou para ela e disse assim, lá no artigo 103 do Código Penal, no artigo 38 do Código de Processo Penal, pode fazer uma remissão do 103 para o 38. Então, ele chega e diz, olha, vítima, se você for oferecer a queixa, tem que fazer isso dentro do prazo de 6 meses, contados da data em que você soube quem era o autor do fato. Então, o primeiro instituto que surge em decorrência da oportunidade ou conveniência, que é essa discricionariedade da vítima, é, na verdade, a decadência. Então, eu preciso garantir a segurança jurídica. Então, eu estipulo um prazo para que a vítima tome a decisão. Ana, e se ela não fizer nada dentro desse prazo de 6 meses, contados da data em que ela soube, preste atenção, não é da data do fato, da data em que ela soube quem era o autor do fato, ela sofre a decadência, que é a perda do direito de queixa. E essa perda do direito de queixa acarreta a extinção da punibilidade. Então, conhecendo da suposta autoria, ela tem 6 meses para se decidir oferecer a queixa. E não é oferecer a queixa na delegacia, gente, não existe queixa na delegacia. Oferecer queixa é oferecer a queixa em juízo, endereçada ao juiz. É a petição inicial da ação penal privada. O fato dela ter ido ou não ter ido à delegacia não muda absolutamente nada no prazo decadencial. Ficou claro? Agora, mesmo antes de saber quem é o infrator, ou sabendo quem é infrator desde que dentro desse prazo de 6 meses, ela pode ir até lá e renunciar ao direito de queixa. E a renúncia ao direito de queixa pode ser expressa ou tácita, mas a gente vai falar sobre essa questão da renúncia expressa e da renúncia tácita depois. Num primeiro momento, eu preciso que você entenda que a ação penal pública é regida pela obrigatoriedade, a ação penal privada é regida pela oportunidade ou conveniência. Ana, existe alguma hipótese de mitigação do princípio da obrigatoriedade, ou seja, de perda de força do princípio da obrigatoriedade em relação à ação penal pública? Existe algum caso? E aí, vamos lá, gente. Então, vamos representar aqui, de novo, olha só, aquilo que a gente entende como sendo o princípio da obrigatoriedade. Para de achar que obrigatoriedade significa o MP tem que oferecer denúncia. Não. Obrigatoriedade significa o MP está obrigado a analisar se as condições da ação estão presentes ou ausentes.
Então, se as condições da ação penal, e isso inclui a justa causa, né, estiverem presentes, ó, só existe uma alternativa para o MP: oferecer denúncia. No entanto, nós vamos encontrar mitigação da obrigatoriedade em 2 institutos dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? O primeiro instituto em que acarreta realmente uma mitigação da obrigatoriedade é a transação penal. Porque, reparem, se a infração for de menor potencial ofensivo, ainda que as condições da ação estejam presentes, o MP pode ou oferecer a transação penal ou oferecer denúncia, a depender da presença dos requisitos necessários à proposta de transação, previstos lá no artigo 76. Então, vejam que aqui é uma hipótese em que as condições da ação estão presentes e não vai haver denúncia, porque o MP optou pela transação porque o indivíduo preenchia os requisitos, fazia jus a esse benefício. Os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos, que nós vamos ver depois quais são. Fato é que a transação penal é uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Ou a gente também fala discricionariedade regrada do MP. Entenderam? Ou seja, o MP, ele, no lugar da denúncia, pode oferecer a transação. Um outro exemplo de mitigação do princípio da obrigatoriedade está dentro da delação da colaboração premiada. Porque a colaboração premiada, lá da Lei 12.850, tudo bem, no primeiro momento ela prevê uma redução de pena, mas ela também pode consistir na proposta no requerimento ao juiz de que ele conceda um perdão judicial. Então, quando a delação se encaixar, né, quando a colaboração premiada se encaixar numa das hipóteses que autoriza o perdão judicial, repare, o MP vai estar deixando de oferecer a denúncia em troca daquelas informações que permitem o encontro de outros infratores, etc. Então, neste caso, a gente vai dizer, olha, a obrigatoriedade foi mitigada. Quando é apenas uma redução de pena, não, porque aí a denúncia vai existir, mas a pena vai ser menor, né? Mas vai chegar a ter acusação, etc. Mas em relação ao perdão judicial é diferente. Mas então a gente pode dizer quais são as hipóteses dentro do nosso ordenamento jurídico em que a obrigatoriedade foi mitigada: a transação penal e a colaboração premiada, dentro da qual se enquadra a delação premiada. Ok? Entendido, gente? Então, você viu agora a diferença entre obrigatoriedade e oportunidade ou conveniência. A gente volta já já, agora falando da indisponibilidade e da disponibilidade, momento em que eu vou tentar explicar para você a história do perdão tácito, perdão expresso, e aí a gente volta na renúncia tácita, tá bom? Eu volto já já.